Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua vela tá chamuscando? Tá ficando preta assim depois de um tempo e você não tá entendendo o que tá acontecendo? Então calma, calma que eu vou te ajudar. E nesse vídeo que a gente gravou, eu vou falar exatamente quais são os pontos que podem estar acontecendo de errado aí, ou que você não percebeu. Não vamos colocar culpa, mas está acontecendo isso. E é muito importante você se atentar a todos os detalhes para realmente você conseguir entregar uma vela incrível, mas deixar a dona ou dono da vela ciente de que ele tem que fazer algumas coisinhas depois que a vela é acesa para que ela realmente tenha um desempenho, ó, perfeito como você sonha. Beleza? Quer aprender tudo isso? Então vem comigo que eu te ensino. E aí, já que você tá aqui vendo esse vídeo, eu vou falar pra você, isso pode acontecer. Deixa eu mostrar a imagem de novo. A sua vela pode chamuscar e acontece em alguns casos, não é simplesmente em um, tá? Então eu trouxe aqui uma lista que eu vou passar pra você entender o que tá acontecendo. Primeiro de tudo, se você faz vela, você precisa entregar um modo de usar ou os cuidados que a pessoa tem que ter com a vela. Não adianta falar que não. Ah, mas você tava aí e foi enganada, né, minha tia? Você achou que era só fazer a vela bonitinha, colocar um rótulo bonito e entregar pra mulher. Não é, né, Michelle? E a Michelle é assim, ó. Deixe. Povo, vem cá, faz essa pose aqui. Não pode. É preguiça, é, minha tia? Não pode. Não pode, sabe por quê? Porque a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz. E quando a gente acende uma vela, a gente tem um tempo que ela vai ficar acesa. A gente tem vários pontos que nós precisamos analisar para entender o desempenho dela. Então eu vou falar para você uma coisa. Quando sobra muito pavio, isso pode virar fuligem. Então, primeiro ponto. Sobrou pavio? Esse pavio já carbonizado, ele vai começar a fazer uma chama irregular e isso pode sim, tá? Virar uma fuligem feia ou começar a soltar fumaça. Eu tenho essas aqui que a gente tá deixando um tempão e a gente já sabe o problema dela. Por quê? Porque a gente não cortou o pavio, não mexemos. Então eu vou mostrar pra vocês alguns pontos, até trouxe uma lista aqui, ó, pra gente não esquecer de nada. Primeiro, excesso de pavio. Quando você vê que o seu pavio virou um cogumelo, que a gente fala, misericórdia, já passou muito tempo. Então o que eu faço, Peter? Você vai falar pra pessoa, se ela tiver ou não um aparador, que ela apare o pavio e mantenha ele sempre com, no máximo, 1 centímetro, ok? E excesso de pavio pode causar fumaças pretas ou fuligens indesejadas, perfeito? Depois você volta no vídeo, anota tudo direitinho e faz um informativo. A gente vende isso lá na nossa loja virtual. Não tem tudo aqui, mas esse é o informativo básico que eu peguei da Bath & Body Works nos Estados Unidos, que eles entregam todas as velas com isso junto. Pra quê? Para as pessoas se informarem. Mas aqui tem o corte do pavio e a gente tem que manter ele até 1 centímetro. Perfeito? Aqui, o pavio tá queimado no mesmo tempo que aquele e não fez fuligem. Vou contar uma outra coisa. Quando a gente tem tubos maiores como esse, vai faltar oxigênio lá dentro. Então o excesso de pavio vai começar a pretejar. Sério, toda vez, se eu tivesse aparado, não estava com essa fuligem ali em cima, quer dizer, ela fica balançando de uma forma indesejada, e aí isso daí vai colocando para fora o oxigênio, e a gente percebeu isso que nós fizemos uns vidrões, e aí a gente percebeu que aconteceu a mesma coisa. Então eu preciso estar sempre aparando o pavio, ok? Potes como esse da nossa lanterna que nós adoramos é importantíssimo, tá? Esse é nosso pote mandala que vocês adoram, vende super bem porque ele tem um preço muito show, acho que é menos de 10 reais. Era 12 antes, ficou na promoção por uns 7. Vocês pessoas amam. Só que elas falam, Peter, por que chega uma hora preteja no final? Por quê? Porque falta oxigênio aqui dentro. Como assim? Quando a gente faz a lanterna e a gente deixa aqui mais do que um tempo, 2 horas, 3 horas, ele começa a fazer essa sujeirinha, ó, não sei se o Gino consegue pegar. Gino, consegue mostrar que tá meio cinza a boca do... Consegue, né? Tá vendo? Isso é o que a gente não quer. Vou passar o dedo aqui, vou ver se dá pra mostrar. Ó, começa a pretejar. Isso aqui porque a gente já limpou da outra vez que a gente acendeu. Mas você deixa a vela até o final, que são 2 horas e 40, essa vela, essa richô fica, ela preteja. Então, é um ponto de se pensar, tá bom? O tempo que você vai falar pra pessoa deixar essa vela acesa. Perfeito? Aqui, ó, pra não acontecer isso, o que eu teria que fazer? Eu posso apagar com esse abafador, que não precisa necessariamente, tá, gente, encostar na cera. Não precisa, ó. Só de você fazer isso, ele já apaga. Perfeito? Agora, eu venho aqui se não tiver e usar uma tesoura, também vai dar. Ó, aqui o meu até deu errado. Caiu lá pra dentro, mas eu consigo pegar. Tá aí. Obrigado.
Obrigado, Doug. Daninha, você empresta o acendedor que a Majozinha deu pra gente? Majô, você não sabe quanto é útil. E isso aqui a Lana não empresta pra ninguém. Toda vez que tem um perrengue, em vez de eu pegar o palito comprido, que é chique, que não sei o que, ela fala, acende rápido aí. Ó. E aí o que eu faço? Você, antes de acender, você pode passar um papel e limpar a sua vela, tá bom? Eu não tô falando desse verdinho escuro que tá aqui, porque isso aí é do corante. Eu tô falando desse pretejar que ficou na ponta aí do vidro. Então, alguns pontos que podem... Obrigado, Laninha. Algumas ações que podem trazer essa fuligem, já que a gente falou que o tema é esse. Primeiro, pavio grosso demais, então a gente vai ter que manter ele mais curto. Quanto mais grosso, mais curto. Mas se ele tiver num tamanho que é muito grande para esse espaço, ele vai jogar todo o ar para fora e você vai ver que ele começa a pretejar, tá bom? Fino demais também. Por quê? O fino demais, quando ele tem excesso, ele vai, mesmo sendo fino, com excesso ele também vai trazer essa fuligem. Má qualidade de pavio também. A gente já fez um teste com alguns que a gente nem entendeu. A gente voltou pro nosso e falou, então é aquilo. Perfeito. Pavio muito comprido, que é isso que a gente tá falando. Outra coisa, excesso de fragrância. Excesso de fragrância satura o pavio. E aí faz com que a gente, passando de 10%, pode ser que tenha essa fuligem. Então, cuidado. Tem aí a quantidade certa, não precisa passar, gente. Tá bom, já perfuma muito, tá? Deixa a queima mais pesada e aí ativa essa fuligem. Corantes inadequados, pode acontecer. Cera mal filtrada e impura. Eu já fiz teste com um monte de cera, principalmente ceras que a gente compra de fora, né? E a gente percebe que a queima é bem diferente, ok? Vamos ver outro ponto. Corrente de ar. Tem um ponto legal, porque às vezes a gente liga aquele ar-condicionado e a gente percebe que ela fica... E aí daqui a pouco fica tudo chamuscado. Quando o vento fica batendo nela, a chama balança e pica o ar. Aqui a especificação é pica o ar, deixando a queima incompleta e gera essa fuligem. Outro ponto, um recipiente muito estreito, ou para finalizar para vocês entenderem, quando a gente tem um recipiente que a boca dele é um pouco mais fechada, ou ele é assim, a gente percebe que falta ar lá dentro. Então se atentem a colocar bocas ou retas e maiores, não tão fechadinha, tá bom? Porque você vai ter que aparar mais o pavio. Mas, um ponto importante, quando a gente pensa nesses vidrões, também vai precisar de cortar o pavio, que a gente já fez grandona, passou, já fiz até festa na casa do Habib, que é meu amigo, e eu dei 2 grandonas pra ele sempre acende, mas quando começa a ficar muito grande, porque já tem 4, 5 horas, a gente esqueceu de aparar, a gente vê que começa a sujar um pouquinho a borda. O que eu faço? Vou lá, apago, corto tudo, papelzinho higiênico, acendo de novo e fica perfeito. Ok, falei tudo? Quem usa vela palito? Quem usa vela palito? Também. Para os macumbeiros e afins, mentira, católicos também que acende pro anjo da guarda e tudo mais, a gente vê que na vela palito de 7 dias, quando a gente acende naquele pote, aquele suporte de vela, né, votiva, a gente percebe que fica também. Então isso é comum quando a gente tem tubos porque falta o ar lá dentro, correto? Um outro ponto que a Michelle falou pra gente é assim, venda a vela, mas fique à disposição. Porque esse suporte que você pode dar depois, isso que você pode conversar com o seu cliente é muito legal, porque gera conexão. Vai que ela não entendeu alguma coisa, você fala para ela que ela tem que cortar, resolveu no dia seguinte, ela, nossa, deu certo. Por exemplo, ontem a gente teve uma pessoa falou assim, nossa, eu achei que a vela ficou um pouquinho mole. E a gente falou, deixa as 4 horas, deixa a cura pro dia seguinte, que era de coco dura. Hoje ela mandou mensagem e falou, nossa, Peter, perfeito, ela tá durinha. Esse contato é muito bom, esse suporte é incrível. Um outro ponto legal, gente, além da transparência, além de não falar que o problema simplesmente é dela, mas olha, o manuseio, ele não é tão simples assim, as pessoas acham que é acender uma vela, não, é cultivar a chama da vela, tá? Então, tenta colocar uma viadagem aí na fala, né, pra ficar melhor, e as pessoas falarem, nossa, que incrível, perfeito? Um outro ponto, a vela tá acabando, fala pra ela, ó, quando a sua vela acabar, você pode me trazer o pote, eu vendo só o refil pra você, isso é ecologicamente correto, isso gera conexão, isso gera você completar agora qual essência que ela gostou, e aí você manter, isso é muito legal, porque eu acredito que é um serviço que as pessoas buscam, e tem pouca gente por aí, deixando isso claro. E já que a sua venda é direta, então eu acredito demais que esse é um ponto muito importante, quer dizer, a pessoa saber que tem respaldo, que tem ali uma pessoa por trás disso, que vai realmente atender a necessidade dela, trazendo dicas para a utilização desse produto que parece tão simples e que não é tão simples assim, porque a gente nem tem essa cultura. Nós reacendemos a chama da vela no Brasil vai fazer 9 anos. Antes disso, eu lembro lá nos meus 19,
falando de quase 30 anos atrás, que eu tinha loja, vendia vela. Mas as velas, elas eram tão decorativas que as pessoas não acenderam. Isso acontece e isso faz com que esse mercado, né, ele se apague. Agora a gente tá com velas em potes. Essas velas em pote, elas são bem usuais. Essa vela em pote faz com que a pessoa, ao ter a vela em casa, ela já pense nesse ambiente gostoso. Então, se a gente cultivar esse ambiente, e não só, tá, não que eu seja contra, mas as velas muito bonitas, só para datas especiais. A vela que a pessoa vai acender mesmo, que a gente sabe que ela não vai ter dó, são as de pote, que é sobre o que a gente tá falando da fuligem. Pergunta-me. Por isso que é importante a gente falar dos cuidados, até pra quem tem bichinhos também. Hoje em dia tem muitos bichinhos, tá? Sim. Os cuidados com os animais também. Depois, dê uma olhada lá no nosso site, tem esse encarte, vende um pacotinho com poucos, você pode às vezes fazer o seu, mas é interessante você ter uma base. Essa base eu trouxe da Bath & Body Works, que é uma referência pra gente nos Estados Unidos, e tem também sobre animais, pra gente tomar cuidado, não deixar a vela acesa perto de animais, tá bom? Então, vários cuidados, criança, vários pontos que você precisa passar, importante demais. E aí, esse post foi válido para você? Se ficou com qualquer dúvida, escreve aqui embaixo que a gente ajuda. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve porque a gente tenta levar a real para você. Não é só fazer você fazer vela, é fazer você fazer velas de sucesso, você entender um futuro lá na frente. Eu tô nesse mercado já há 26 anos, há 9 ativando de novo o mercado das velas, mas o mais importante é a transparência, é a gente entender que o que a gente vende tem que ser útil para ter recompra, para a pessoa viver aquele momento de transformação e de bem-estar. Tá bom? Arrasamos? Então agora, para finalizar, já que a gente entendeu tudo, vamos dar um grito? Aê! Mais um super vídeo completo para você. Beijo e até já. Beijo!